Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que envolve execução penal, disciplina prisional e os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização da posse de maconha para uso pessoal. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, mesmo após o entendimento do STF no tema 506, a posse de maconha dentro do presídio continua sendo falta grave. Para o colegiado, o ambiente carcerário exige regras próprias de controle e segurança e a presença de substâncias entorpecentes compromete a disciplina interna e influencia o comportamento dos detentos. Para entender melhor os fundamentos dessa decisão, os impactos na prática carcerária e como o sistema jurídico lida com essa separação entre esfera penal e disciplinar, eu converso agora com a advogada especialista em direito penal, Jéssica Marques. Seja muito bem-vinda ao STJ no seu dia. Obrigada, Tiago. Agradeço o convite por estar aqui falando de uma decisão que está tendo um impacto muito grande para a jurisprudência, para os advogados e para os direitos dos presos, né? Que é essa decisão do STJ e também a decisão do STF. Está tendo muita discussão, mas a gente está aqui sempre para contribuir, na medida do possível, com as melhores informações e as mais atualizadas. Vamos começar então fazendo essa separação, doutora. Como que o STJ diferencia o entendimento do STF sobre a descriminalização da posse de maconha da análise feita no âmbito da execução penal? Primeira coisa, Tiago, é o seguinte. O STJ vem trazendo várias decisões no mesmo sentido, né, que é na esfera da execução penal aplicar um entendimento diferente da esfera penal, né? O STF ele trouxe no tema 506 a descriminalização do porte de maconha para uso próprio, para uso pessoal, e nessa decisão trouxe alguns requisitos, mas lembrando que essa descriminalização ela não é absoluta, né? Então, se a situação demonstrar que há indícios de traficância, ainda assim, ainda que a pessoa esteja dentro dos requisitos, né, portando ali 40 gramas de cannabis sativa ou 6 plantas fêmeas, será enquadrada no delito de tráfico de drogas. Mas voltando ao tema 506 do STF, que descriminalizou o porte de drogas, o STJ faz a aplicação dessa decisão quando está nos processos penais, né? O que quer dizer isso? É o processo que está investigando aquela conduta. Então, se ficar analisado ali que há uma situação que se enquadra a decisão do STF, consequentemente, haverá tipicidade. A pessoa que está sendo investigada não sofrerá o processo, sofrerá sanções administrativas, conforme está previsto em lei. Mas essa decisão recente que a gente está discutindo foi aplicada dentro de um processo de execução. Então, o STJ está fazendo essa distinção. Para os processos penais, a aplicação da decisão do STF, para os processos de execução, eles estão entendendo basicamente que, nos casos em que um interno, um reeducando, um preso for pego dentro do estabelecimento penal com drogas, ainda que ele se enquadre dentro dos requisitos que descriminalizou o porte de drogas, ele será penalizado com uma falta grave, né? Por quê? Porque o STJ entende basicamente que, nesses casos, deve-se preservar a segurança, a disciplina e a segurança do ambiente prisional. Então, em razão disso, está havendo uma distinção da aplicação da decisão do STF nos casos de processo de execução penal. Ok, e por que, então, que a posse de drogas, no caso aí da maconha, né, dentro do presídio, ela é tratada como falta grave, mesmo que, quando fora dele, em certos casos, não pode mais ser considerado crime? Primeiro porque a gente está falando de um ambiente diferenciado. A gente está falando de um ambiente carcerário, que é regido por um regime jurídico especial. É um ambiente que tem uma situação coletiva de alto risco, de alta vulnerabilidade. Então, nesse contexto, o STJ está entendendo que, por comprometer diretamente a disciplina interna, por favorecer ali a prática ilícita, né, fomentar algum tipo de conflito, e isso tudo puder
consequenciar, né, ensejar no enfraquecimento do controle estatal. Então, em razão disso, está havendo a aplicação diferenciada da decisão do STF. Então, consequentemente, eles estão trazendo um rigorismo maior para penalizar quem for pego dentro do presídio, no caso com a maconha. E qual que é o peso do argumento de disciplina e segurança interna, né, no sistema prisional para esse tipo de decisão, doutora? Essa decisão ela tem um peso bem relevante para dentro do sistema carcerário. Por quê? Porque traz que a disciplinação mais rigorosa do reeducando, do preso, confere uma estabilidade dentro do sistema carcerário, porque eles podem trazer uma sanção para a transgressão das normas internas, das normas administrativas, e, consequentemente, por a gente estar falando de um ambiente coletivo, um ambiente que tem um alto risco, que tem um grau de vulnerabilidade muito maior, eles, com essa decisão, acabam conferindo uma segurança para ter um controle interno maior. Mas é óbvio que a gente sempre vai ter uma discussão em razão dos direitos coletivos que está dentro da norma interna com o direito individual do próprio interno, né? A gente vai ter sempre um conflito de normas, de jurisprudências, enquanto essa situação não for legislativamente regularizada. Doutora, a gente pode dizer então que há uma espécie de separação entre o conceito de ilícito penal e ilícito disciplinar, então, nesse contexto? No primeiro momento, sim, porque o ilícito penal é a transgressão da norma penal propriamente dita, né? O cometimento de um crime que está previsto em lei, consequentemente tem uma pena, e a gente está falando aí do princípio da legalidade, da reserva legal e tudo mais. Quando a gente fala do ilícito disciplinar, nós estamos falando da transgressão dos deveres específicos dos internos em razão ali do cumprimento da pena e do regime prisional. Qual que é o maior problema que está tendo dentro dessa decisão do STJ? Porque ainda que a gente fale dentro de um sistema disciplinar administrativo, a gente sabe que o direito penal é a última ratio, então tudo tem que ter uma previsão legal. E nesse caso, por não haver uma previsão legal em razão de estabelecer que o porte, a posse de maconha dentro daqueles limites previstos na decisão do STF, dentro do sistema carcerário, não está previsto na LEP ou em qualquer outro normativo, consequentemente, a gente não tem uma lei que regulamente isso. Então, o maior conflito hoje, a maior discussão é essa. Por não haver uma lei que estabeleça de uma forma precisa, tipificada, que a posse de maconha dentro de um estabelecimento prisional configura uma falta grave, acaba gerando uma instabilidade jurídica, consequentemente, acaba gerando esse conflito de normas, esse conflito de decisões em razão da aplicação da sanção correspondente a esse ato. E como que a lei de execução penal ela fundamenta aí a classificação da posse de maconha como falta grave, mesmo sem previsão expressa para uso pessoal? Hoje está bem complicado, porque antes a gente tinha previsão do artigo 52. A partir do momento que houve a descriminalização, eles estão fundamentando no artigo 39 da LEP, que é a desobediência às determinações do servidor público. Mas ainda assim não está dentro do regramento ali do artigo 50, 51, 52 da LEP, que fala expressamente sobre as faltas graves, né? Então, por não haver uma previsão legal específica, hoje a gente está tendo apenas uma interpretação da lei, mas não há uma norma penal estabelecendo que a posse de maconha configura falta grave. Hoje a gente não tem essa determinação legal. E o fato de o STF ter tratado da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, isso poderia gerar insegurança jurídica na execução penal ou não? Esse é o maior debate que está tendo hoje, né? Especialmente porque a descriminalização parcial do porte para uso pessoal altera aquela compreensão tradicional da licitude e ilicitude da conduta, né? Então, em razão disso, está abrindo espaço para o questionamento acerca da proporcionalidade da sanção aplicada caso haja a configuração dessa situação. Então, vai ter muitas discussões, por isso que o STJ está publicando várias decisões nesse sentido, tentando consolidar a jurisprudência, mas muito provavelmente isso aí vai subir também para o STF. Inclusive, foi situação semelhante, né, que deu ensejo à decisão do tema 506 do STF. Então, vai ter muitas discussões enquanto não houver uma regularização legislativa.
E qual que é o impacto prático dessa decisão para a rotina dos estabelecimentos prisionais e para a disciplina dos detentos? Para os estabelecimentos penitenciários, é um impacto significativo, né? Por quê? Porque está reforçando o poder disciplinar deles dentro dos presídios, né? E, consequentemente, está legitimando a aplicação da sanção de forma mais grave para aqueles presos internos que forem pegos com maconha, né? Então, vai legitimar e não vai trazer aquela instabilidade ao ponto de, por exemplo, algum servidor que trabalhe e, consequentemente, né, anote a apuração da situação em si, seja devidamente responsabilizado. Então, para os estabelecimentos prisionais, a decisão ela é significativa, mas a gente sabe que tem que haver a garantia dos direitos fundamentais dos presos e a gente tem que seguir as normas que estão previamente regulamentadas, né? Então, tem que haver ali toda a garantia dos direitos dele e a possibilidade, por óbvio, deles questionarem isso daí, tanto de forma administrativa como de forma judicial. Para a gente fechar aqui, doutora Jéssica, em termos de política criminal, qual que é o equilíbrio adequado entre direitos individuais e segurança no ambiente carcerário? Essa pergunta ela é bem difícil. A gente sabe que para o ambiente carcerário, é óbvio que sempre vai ter que ter uma preservação da segurança institucional. E para os direitos do preso, sempre fazer a proteção dos direitos fundamentais que estão devidamente previstos. Então, tem que haver uma conciliação disso daí. A gente sabe também que o direito individual ele não elimina a possibilidade de haver a aplicação de sanções, principalmente em razão desse ambiente que a gente fala que é um ambiente hostil, né? Um ambiente coletivo, hostil, vulnerável, um ambiente de alto risco, mas também a gente não pode, de forma alguma, afastar os direitos constitucionais, os direitos fundamentais que estão devidamente regularizados ao preso. Então, basicamente vai ser tentar fazer o controle da disciplina interna dentro das penitenciárias, dentro do sistema carcerário e, consequentemente, garantir ao preso o devido processo legal, com ampla defesa do contraditório, para ele fazer todo o questionamento dentro dos ambientes, tanto administrativo como penal, para que ele possa discutir a situação e, consequentemente, obter a decisão que melhor lhe aprouver. Ok, doutora Jéssica Marques, muito obrigado por essa participação aqui no STJ no seu dia. Eu que agradeço, Tiago. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E esse foi o STJ no seu dia. Muito obrigado pela sua companhia pela Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.